Este foi o desafio que me colocaram, inteligência artificial e utopia. Bom, esta é a nossa casa global, o tema que temos neste congresso, e é uma casa realmente onde nós, como seres humanos, conseguimos subsistir, o único ponto de um universo vastíssimo e que até agora é realmente um ponto muito, muito singular onde essa existência se enquadra. Se nós pensarmos, o ser humano sempre pensou muito acerca do que é que... sempre se interrogou, não é? Sobre o que é, o que é que foi, o que é que há de ser. E também, projetando estas questões para trás, não estava lá ninguém quando tudo isto começou. E as pessoas interrogam-se. É interessante ver que esta forma, digamos, investigadora do próprio ser humano levou a criar histórias, mitos, por aí fora, que tentam, de alguma forma, dar respostas ao mundo que conhece, não é? Com, digamos, um certo imaginário, ou hoje em dia com uma iluminação científica sobre o que é que isso, como é que isso tudo começou. Bom, talvez a história que a maior parte de nós conhece é aquela que está, de alguma forma, escrita no Gênesis, onde nós temos um Criador e esse Criador vai criando, olha para aquilo que fez e diz, é bom. E mas ainda não chega. Vai criando, cria, é bom. E vai andando assim, vai andando nesta continuidade, não é? Cada vez mais crescente, cada vez mais complexa, até que chega a um ponto, faz, digamos, o ser mais excelente da sua criação e diz, é muito bom. E depois o que é que faz com isso? Diz, esta pessoa realmente é tão boa, o que é que eu vou fazer? Olha para aquilo que criou e, segundo o que lá está, pega no ser humano e coloca-o no meio do jardim. Para quê? Para cultivar e para guardar o jardim, a própria pessoa em si também, portanto, para tratar de tudo. Ora, se nós olharmos um pouco para esta história, o que é que nós vemos? Um criador, não é? Que cria uma criatura, mas também cria um lugar e um tempo. E o que é que faz, digamos, o criador, se nós olharmos para esta história? É alguém que, depois de criar isto tudo, descansa. Eventualmente outros dizem que morreu, ou se calhar escondeu-se, ou está a observar, mas este Criador está num lugar sem tempo e sem lugar. Portanto, não está enquadrado em tudo isto que foi criado. Se nós olharmos para a criatura e dizemos a criatura realmente vem do Criador, então o que é isso da imagem da criatura? Certo que não é a aparência, não é? É algo que cria, consegue apreciar aquilo que foi criado, consegue, a partir daí, também descansar, não é? Morrer, esconder-se e observar tudo isto num lugar e também num tempo. Ou seja, o ser humano está neste espaço. Se nós olharmos para toda a criação do ser humano, se calhar houve coisas que criou, houve outras que descobriu ou que aprendeu a dominar, não é? Como o fogo, como a tecnologia, que se nós formos vendo através da história, tudo isso nos foi trazendo até ao dia de hoje. Se nós olharmos para a Revolução Industrial, que foi aquilo que nos marca e, de certa forma, foi o auge, digamos, de toda a tecnologia que se conseguiu, começa, para aí há 200 e poucos anos atrás, com a produção mecânica através do motor a vapor, não é? E depois, passado algum tempo, foi o mesmo, mas utilizando a energia elétrica, foi utilizando os mesmos processos, não é? Mas de uma forma um pouquinho melhor. Alguns em 1969 dá-se, ou portanto no final da década de 60, dá-se um momento muito importante, como todos os outros, claro, mas este aqui é específico, porque a parte eletrónica e do computador, digamos, permitiu processar ou, digamos, programar um conjunto de mecanismos, não é? E este momento é tão importante que marca uma efeméride, ou seja,
no dia 1 de janeiro de 1970, às 00 horas, começa como um relógio. E esse é o relógio que está neste computador neste momento, que está nos vossos telemóveis, está em todo lado, que é uma referência temporal. É uma referência temporal que, quando a hora adianta ou atrasa, não mexe, continua ali sempre com as suas próprias batidas e que, eventualmente, se for preciso, nós podemos reduzir a milissegundos, a microsegundos, por aí afora. E esta é a referência temporal que agora nos gera. A quarta revolução industrial, que muitos consideram, que começou com este termo em 2012, é aquela em que nós temos todas as nossas coisinhas que temos hoje em dia, digamos, ligadas à internet. É os relógios, não é? Podem ser as lâmpadas, os interruptores, tudo, os sensores, tudo isso está ligado. É aquele mundo das coisas. Mas também nós temos outra, que é mais, digamos, mais inteligente, ou que é a integração disto tudo num conjunto, digamos, cada vez mais crescente de abstração digamos, de conhecimento, que são os sistemas ciberfísicos. Ou seja, nós pegarmos nisto tudo e no topo disto tudo pormos algo inteligente que depois vai controlar isso. Não é? Esses são os sistemas ciberfísicos. Ora, então, o ser humano, neste caso, é algo que é feito, como nós dizemos, de carbono, não é? Temos este espaço onde nós podemos habitar e tudo isso. Ora, nós conseguimos criar, eventualmente, portanto, isto num futuro, não é? Um ser artificial inteligente. Ora, este ser artificial inteligente, neste momento, daquilo quando temos, vai se basear naquilo que nós chamamos de silício. Ora, este ser só precisa, digamos, de energia solar. É algo que pode ir para os confins do universo, no sentido de que não precisa de muito para sobreviver. Ou seja, é capaz de sair desta casa global onde ele foi criado, não é? E nós colocarmos num sítio onde não há lugar nem tempo. E o ser humano, o que é que lhe resta fazer depois de criar esta obra tão sublime? É descansar, morrer, esconder-se ou observar, tal e qual como esta imagem com que nós fomos criados. Nós já falámos, portanto, e ouvimos falar muitas vezes da Revolução Industrial, okay? 4 revoluções, a quinta, se calhar, vai brevemente também. Mas revoluções humanas, quantas é que nós já tivemos? Uma revolução do pensamento, em que nos diga o que é a vida, o que é isso da inteligência? Será que somos só algoritmos? Será que podemos replicar o que está na nossa cabeça numa máquina como esta e ela agir tal como nós, não é? Será que somos capazes de criar um ser que seja capaz de pensar para além daquilo que nós seríamos capazes de pensar? Não é uma questão de ser mais rápido, não é? Ou usar mais recursos, não é? Será que nós conseguimos fazer isso? Ou será que é possível? O que é o pensar? O que é o ser humano? Eu acho que estas questões são questões que realmente ainda não foram colocadas a fundo a cada um de nós, não é? Portanto, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista também das outras áreas de conhecimento. E eu acho que isto é aquilo que falta para o ser humano saber quem é que realmente é. E este ser artificial inteligente que nós queremos criar, eventualmente, pelo ser humano, vai ser feito por engenheiros, artistas, historiadores, filósofos, por toda a gente, não é? Mas também se prende uma questão, e o que é que o ser humano comum quer? Não é? O que é que cada um de vocês gostaria de ter de um ser inteligente? Bom, eu coloquei esta pergunta na internet e fiz uma amostragem entre, portanto, aquelas datas. Houve 72 pessoas que responderam. Eu comecei a espalhar devagarinho, porque se não tivesse muitas respostas, depois era difícil para analisar. E também não fiz respostas fechadas. As perguntas foram todas abertas. Portanto, ou melhor, as perguntas não eram fechadas, eram todas abertas. Portanto, responderam 72 pessoas, 26 femininas, 19 masculinos, e houve 61 que indicaram a idade, e nós vemos aqui a distribuição, portanto, grande parte está entre os 35 e os 55 anos. Uma pergunta foi, caso tivesse acesso a um sistema de inteligência artificial, ou coisa ainda não inventada, não é? Em que é que utilizaria? E as respostas que tive, eu tentei-as agrupar por temas, e aquela que teve maior, digamos, maiores respostas em termos de tema foi a casa. Ou seja, é dentro de casa que as pessoas realmente precisam de qualquer coisa.
Para quê? Fazer as tarefas domésticas, levar livros, apanhar a roupa quando seca, para a pessoa não ter esse trabalho, e engomar e pôr tudo arrumado. Portanto, aí é que parece que realmente o grande foco. Depois, a companhia. Hoje em dia nós temos o telemóvel, mas é os jogos, o socializar e obter respostas a perguntas, quer dizer, sem ter que ir pesquisar, não é? Outra é na qualidade de vida, promoção da vida saudável, eventualmente para ler e aprender. É interessante que esta parte esteve sempre nas várias questões, aparece muitas vezes. Usar como uma ferramenta, portanto, ou seja, muitos não querem que a inteligência artificial faça tudo. Não, o ser humano quer usar como quem usa um computador ou uma chave de fendas, não é? Na área da investigação e para resolver problemas ligados à manutenção do ser humano, à saúde. Não é? E também na parte da profissão. Portanto, estas foram as grandes áreas e, eventualmente, criar uma máquina à nossa imagem. Isto apareceu, não fui eu que escrevi, eu não respondi às perguntas, isto apareceu lá numa das respostas. Ora, eu pensei, portanto, isto está no mesmo inquérito, okay? Portanto, foram as mesmas pessoas que responderam a estas perguntas. Depois eu perguntei, então como é que seria a sua casa se tivesse inteligência artificial? E limpa, gerir energia, funcional, organizada, com controle de voz, portanto, e a ideia também da redução de desperdícios. Portanto, ou seja, este é um ponto importante, que é a pessoa na casa realmente quer que tudo seja o melhor, o mais harmonioso possível, prática e tudo, mas também sem desperdiçar algo. Houve também pessoas que diziam, portanto, menos inteligência artificial possível, ou que ficava, uns dizem, a maior parte disso segura, portanto, são os três. Os números indicam o número de respostas equivalentes. Os que não têm nada é uma ou duas respostas. Portanto, ou seja, há outros também acham que, portanto, a casa ficava desprotegida, neste caso. Alguém poderia lá entrar e fazer... Entrar do ponto de vista virtual, não é? E fazer estragos. E como seria o seu trabalho com a inteligência artificial? Bom, aquilo que nós muitas vezes ouvimos é que realmente as pessoas ficam aflitas, que dizem, vamos perder os empregos. E eu fiquei realmente surpreendido e contente com as respostas que eu vi aqui. Que é esta ideia de usar a inteligência artificial para resolver coisas, a tal ferramenta que as pessoas precisam. Como é que seria o trabalho? Mais fácil, mais rápido, melhor, simplificado, organizado, sem burocracia, talvez, não sei, menos repetitivo, de cooperação, está aqui. E alguém dizia sentir-se como nos filmes de ficção científica, não é? Em que está uma nave gigante em que não tem uma inteligência física, portanto, um objeto, digamos, com pernas e com braços, mas algo que controla a nave. Portanto, ou seja, neste caso, aquilo que as pessoas pensariam sobre o seu trabalho. Outros pensam que, por exemplo, no caso da arte não faz sentido. Pois, não sei. Ou se não seria trabalhar, eventualmente. Será que isto deixaria de nós darmos essa palavra? Então, e como é que seria o lazer? Bom, o lazer, muitos dizem que era igual. Outros dizem que teriam sempre um adversário e uma equipa em qualquer desporto que teriam. E na ideia de... teríamos indicações sobre o que fazer, dependendo do estado de espírito da pessoa, e qualquer coisa a dizer, olha, a pessoa está muito sedentária, o melhor é dar um passeiozinho aqui perto, por aí fora. Portanto, esta foi outra questão. Outra era, então, e se agora o tempo, a inteligência artificial lhe der muito tempo de sobra, onde é que o vai utilizar? A maior parte disse ler. É interessante, as pessoas parece que realmente não têm pouco tempo para ler. E para passear, ler, passear, andar com a família, escrever, tempo de qualidade para a própria pessoa, não é? E uma resposta muito, muito interessante, que é para simular o passado, não é? No sentido, não sei, entendo eu, de eventualmente não só recordar a sua vida, mas eventualmente a pessoa ver, olha, como é que seria se eu agora estivesse a viver noutro século, não é? E entrar dentro desse jogo, digamos, e estar nessa situação. E também, onde é que não gostaria de ter a inteligência artificial? Bom, a maior parte disso na vida íntima, na privacidade, nas relações humanas, nos espaços, no contexto militar,
a tomar decisões por mim sobre o que vou fazer e devo fazer, portanto, não querem, não é? E também, desde que não controle posições de poder, seja judicial, militar, por aí fora. Portanto, não em nada que requeresse um bom senso e sensibilidade emocional. Depois eu pedi alguns comentários para as pessoas fazerem e pronto, no que aqui está, realmente há muita coisa a fazer. Eventualmente ali o quadro ético e jurídico, se é necessário criar, os direitos de cidadania, porque se nós temos uma pessoa, temos a pessoa individual, a pessoa coletiva, passávamos a ter a pessoa artificial. Ora, isto ia, dentro da nossa sociedade, realmente mexer com muita coisa. Depois fiz um outro inquérito, que, portanto, as pessoas que responderam ao anterior não responderam a este. Quer dizer, não sei se responderam, porque eu não sei quem é que respondeu, não é? Mas, quer dizer, não posso correlacionar estes dados com o anterior. E eu disse assim, olha, então escolha os seus robôs com inteligência artificial. E não é esta, aqui. Este aqui foi os resultados que deram. Ou seja, as pessoas escolheram o R2-D2 em primeiro lugar, gostariam de ter aquele como inteligência artificial robô. É interessante ver que os que estão acima dos 50% são robôs que não se parecem nada com pessoas. Okay? Não falam. Fazem bip, 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 não sei o quê, umas coisas assim no género. Não é? Não têm qualquer tipo de comunicação verbal. Portanto, de tudo que ali está, nós dizíamos que aqueles são quase como bonecos. Na segunda faixa, acima dos 35%, já temos alguns robôs que já são, digamos, tipo humanoides, mas de cima para baixo, portanto, isto é nestas áreas que vocês encontram, é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Ou seja, os dois seres que aqui estão em baixo, robôs, digamos, mais humanos, que é aquele do Barman e do David, do filme Inteligência Artificial, estão naquele lugar, ou seja, estão longe. Depois a seguir vêm outros, digamos, parecidos anatómicos com pessoas. Ou seja, dá-me a impressão que as pessoas não querem um ser à nossa imagem e aparência. Querem qualquer coisa diferente. Okay? Alguns destes não são da ficção científica, existem mesmo, portanto estão em desenvolvimento e pronto, existem, portanto, pertencem a algumas empresas. Ora, a questão que eu lanço, eu depois estive a ver que iam estar presentes professores de várias áreas e a questão que eu vos lanço é esta, portanto, se vocês tiverem alguns trabalhos ou ideias, perguntarem aos vossos alunos o que é que a geração mais nova quer, não é? Na casa, na escola, o tempo livre e no sono. O que é que eles querem de inteligência artificial? E também como é que gostariam que fosse a pessoa amiga e a pessoa amiga artificial. Okay? Acho que são temas muito interessantes e, se calhar, somos nós que estamos a construir, mas são os que estão agora a nascer ou que estão a brincar é que vão usar isso tudo. Bom, e quando é que a inteligência artificial será uma ameaça? Bom, ela será uma ameaça quando realmente não tivermos um interruptor para desligar. Não é? E, provavelmente, quando começar a substituir gestores e administradores, é que as pessoas começam a achar, se calhar é melhor travar isto, não é? Mas onde vai ser uma grande ameaça é quando a inteligência artificial tiver que competir com outras inteligências artificiais por causa de recursos. Se eu só tiver uma quantidade de energia e eu tiver duas máquinas, não é? Em que precisam uma da outra, qual é que vai subsistir? Não é? E eu acho que esse é que é o problema, que é quando nós, na nossa vida, se nós olharmos para o mundo, as grandes confusões têm a ver com os recursos. Outra é quando cobrar segurança e pontos críticos humanos, não é? E acho que a mais importante de todas é quando ignorar o próprio ser humano, e isto daria muitos bons filmes para quem quiser fazer isto. E seria bom que o ser humano um dia fosse capaz de olhar para trás, para a sua criação mais excelente e dizer é bom, é muito bom. E depois descansar. Deixo aqui também, portanto, os inquéritos, se vocês quiserem ver. Neste momento eles estão fechados no sentido em que vocês não conseguem ver as respostas dos outros. Mas eu depois da conferência vou abrir para depois vocês responderem e conseguirem ver as respostas uns dos outros. Está bem? Obrigado.